Você. Bom dia. Aumentam os casos da gripe A em Pedra Branca, a 300 quilômetros de Fortaleza. Até ontem foram 13 casos confirmados e 284 suspeitos. No hospital de Pedra Branca não param de chegar pessoas com suspeita da doença. Elas são medicadas e orientadas a ir para casa para evitar a transmissão do vírus H1N1. Os casos mais graves ficam em observação e recebem um remédio específico contra a gripe A. Os principais sintomas são febre, tosse, coriza, falta de ar, dor no corpo, dores nas articulações, dor de cabeça e fadiga. Segundo o coordenador de Promoção e Proteção à Saúde da Secretaria da Saúde do Estado, não há indícios de outros casos além de Pedra Branca. Ele acredita que se houver um surto em outras cidades, não será na mesma proporção. A Secretaria de Saúde disponibilizou para a Prefeitura de Pedra Branca um medicamento, o acetamivir, que é apropriado para o tratamento disso. Se você começa a tratar das pessoas, elas deixam de contaminar. Então, há uma tendência a aumentar ainda o número de casos, mas depois ela naturalmente vai regredir. Mas nós devemos estar alerta, o Estado está colocando o UTI disponível para Pedra Branca para um possível caso mais grave que precisa ser transferido. A Secretaria da Saúde do Estado descarta a possibilidade de começar agora uma campanha de vacinação. O motivo é que não há vacinas disponíveis no Ceará. Todo o estoque teria sido utilizado até o último mês de agosto. E ainda, segundo a Secretaria, o restante das vacinas está no Rio Grande do Sul, mas com prazo de validade prestes a vencer. Por enquanto, a orientação é se prevenir, permanecer em locais arejados, tomar banho de sol, lavar as mãos com frequência e não compartilhar alimentos são alguns dos cuidados necessários. Bom, e para falar sobre as ações de controle da gripe A, o Bom Dia convidou o secretário de Saúde do Estado, doutor Arruda Bastos. Bom dia, doutor Arruda. Bom dia, Joana. Bom, a nossa equipe esteve lá em Pedra Branca, constatou que só há apenas um hospital na cidade. Há estrutura lá para receber, para atender todas as pessoas que precisarem de atendimento? Olha, para atender esses casos que são leves e de média gravidade, sim. Eu estive em Pedra Branca no domingo. Passei o domingo em Pedra Branca visitando o hospital, visitando a estrutura local de saúde. O diagnóstico rápido e o tratamento também rápido é a principal arma no combate a esse surto que está acontecendo lá. O surto começou a ser evidenciado na quarta. Na quinta, a nossa equipe já esteve lá. Na sexta, já foi diagnosticado através do Laboratório Central de Saúde Pública e na própria sexta o medicamento já foi encaminhado e começou a se utilizar. Então, para essa fase inicial, sim. Agora, nós estamos reforçando a estrutura do hospital. Hoje mesmo está chegando, agora deve ter chegado agora pela manhã, uma UTI móvel que vai ficar no hospital, parada, exatamente para atender algum caso que necessite de um suporte maior, um suporte ventilatório, ou alguma transferência para um município de maior porte, até mesmo para Fortaleza. Então, isso como uma prevenção, não que existam, no momento, não tem nenhum paciente internado, pacientes que tiveram um pouquinho mais de necessidade ficaram em observação algumas horas, depois foram para casa. Eu visitei inclusive alguns pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública e todos estão bem. O próprio professor, que nós temos a suspeita de ter sido o início do surto, ele está totalmente assintomático. Nós orientamos que fiquem em casa todos eles durante uma semana e depois pode retornar às suas atividades normais. O senhor esteve lá domingo. O que é que o senhor pôde perceber do clima na cidade? Existe uma apreensão? Com certeza existe uma apreensão, até porque é uma cidade pequena, são 40 mil habitantes, e o número de casos proporcionalmente é alto, casos confirmados, são 13 casos confirmados. Como é que está isso aí? A população realmente está um pouco apreensiva, sem dúvida, né, por causa da repentina notícia, né? Quer dizer, não tinha essa transmissão confirmada em Pedra Branca, que nem outro estado. Quer dizer, a não ser Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, casos desde o começo do ano, inclusive muitos casos nesses três estados confirmados, porque a pandemia foi considerada em agosto de 2010 como extinta no mundo, mas o vírus continua a circular. Então, em vários locais do mundo o vírus continua. Inclusive, tem uma previsão que o vírus se torne um vírus comum mesmo da gripe. Essa vacinação que foi feita esse ano para a gripe, e os idosos foram vacinados, as crianças até 2 anos, as grávidas, os profissionais de saúde, os portadores de alguma outra patologia, nós no Ceará utilizamos todo o nosso estoque,
foi exatamente esse ponto aí também importante. Vai. Pedra Branca, mais de 14 mil pessoas pertencentes a esse grupo foram vacinadas, uma cobertura muito ampla, mais de 96% dos idosos, 95% das crianças, os profissionais de saúde também foram vacinados, e não existe no Brasil vacina exatamente disponível, porque a vacinação é feita anualmente. Pois é, essa vacinação de abril e maio, Abril e maio. ela justifica não haver vacinas para um momento como esse, de a gente ter uma população de 40 mil pessoas que está muito apavorada com relação a isso aí? Olha, não existe previsão em termos de saúde pública de vacinar na hora do surto. Você tem que fazer as campanhas de vacinação anualmente, o controle. E vacinar, o Ministério da Saúde adotou a seguinte conduta: como não existiam vacinas no mundo, essa vacina, você sabe que em 2009 não existia. Ela foi produzida de uma forma rápida, a partir do surgimento. Então, foi priorizado os grupos de risco. Em 2010, foram 2 vacinas, a do idoso, comumente aplicada, e a do HN1, e esse ano já as 2 foram aplicadas conjuntamente, uma vacina única. Agora, para todos os vírus. Secretário, existe um plano para evitar que essa doença se espalhe para cidades vizinhas, que chegue até a capital? Existe. Primeiro esse diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento, porque quando se inicia o tratamento, a transmissão também cessa. A outra coisa, esses informes: lavar a mão, ter etiqueta social, tossiu, espirrou, lava a mão, pegou em um objeto que muitas pessoas pegam também, está doente, é o estudante que está com sintomas da gripe, é o profissional liberal, não vai para o trabalho, é o servidor público, é o operário, não vai trabalhar, fica 7 dias em casa e tomando medicamento. O Estado tem medicamentos suficientes, tanto que nós já encaminhamos mais de 1.000 doses desse medicamento, são uma quantidade enorme. Temos o nosso estoque aqui na Secretaria e já solicitamos um reforço ao Ministério da Saúde. O que nós passamos agora ambientalmente, o clima do Ceará, ajuda porque o que surge mais no sul, mais um clima frio nesse período. O período de mais preocupação é exatamente quando as chuvas começarem, quer dizer, fevereiro, março, abril. No inverno aqui no Nordeste preocupa mais do que nesse período agora. O sol, o clima um pouco mais quente é favorável para o corte dessa transmissão. Então, a vacinação, o clima e as medidas rápidas que foram tomadas tanto pelo município como pela Secretaria da Saúde e também pelo Ministério da Saúde faz com que se tenha uma certeza de que as medidas todas foram tomadas. Agora, vamos constantemente atualizar os dados e exatamente analisar o grupo que está sendo mais afetado e adotar as medidas complementares. Falou que tem medicação suficiente, são mais de 1.000 doses, né? Essa medicação é só para aqueles pacientes que têm o exame confirmado do H1N1? Não, nós definimos o seguinte: qualquer paciente, num surto desse, qualquer paciente com sintomas de febre alta, tosse, sintomas de gripe, nós estamos fazendo a medicação. E como é que age essa medicação, o Tamiflu? Aumenta a imunidade, né? Reduz exatamente essa transmissão, evita a complicação da doença. Não é que você tomou o medicamento e imediatamente vai ficar bom. Vai ficar bom, mas reduz bastante o índice de complicação, que é o que nós temos que procurar, né? Evitar exatamente as complicações e os óbitos. Quer dizer que muitas pessoas vão ter a gripe, vão como uma gripe comum, sintomas rápidos, que 2, 3, 5 dias. Pois é, alastra rapidamente essa doença. O senhor disse que foi rapidamente controlada, mas nesse rapidamente controlado, cerca de mais de um paciente, um cidadão para cada 10 mil da cidade foi contaminado. Foi rapidamente diagnosticado, pois né? Porque mas também na mesma proporção ela foi. Mas a doença também tem isso. Se as pessoas não têm realmente imunidade, é um vírus, né, que circula, que pega pelas mãos, pela tosse, pelo espirro, né? Numa sala fechada, como aconteceu nessa escola profissionalizante, 50 casos, um professor doente, né? Ambiente fechado, com ar-condicionado, transmitiu rapidamente para aquela turma. Então foi feito esse diagnóstico, foi iniciado o bloqueio, essas ações foram tomadas, né? E a tendência realmente em Pedra Branca é a doença se estabilizar. E aí estamos fazendo todo um levantamento, quer dizer, um alerta para todo o Estado, que as pessoas que tiverem sintomas sejam notificadas, que a Secretaria da Saúde vai tomar exatamente as mesmas providências que já tomou a tempo e hora em Pedra Branca. Nosso tempo está acabando. Só uma última pergunta. Quais são os sintomas que diferenciam de uma gripe normal? Realmente são sintomas mais fortes? Não tem sintomas que diferenciam. Os sintomas são praticamente os mesmos, né? Febre alta, repentina, normalmente superior a 38 graus, tosse. O que tem que ficar alerta é exatamente esses sintomas numa gestante,
no idoso, no portador de alguma patologia, no obeso, no hipertenso, no diabético, né? Mas os sintomas são parecidos. Em Pedra Branca, quem está apresentando sintoma de febre alta, tosse, agora, sinais de complicação, se começar a ter falta de ar, né? Se começar a ter pressão baixa, se começar a ter sudorese, aí é um sinal, são chamados sinais de alerta. Essa pessoa tem que ser acompanhada mais de perto, tem que ser hidratado, tem que ficar em observação, até que esses sintomas sejam totalmente controlados. Porque o que se luta é exatamente evitar as complicações e reduzir ao município de Pedra Branca exatamente esse surto, que não veio de lá, não surgiu de lá, surgiu exatamente desse grupo que veio de São Paulo, pelo interrogatório que foi feito. São pessoas que trabalham no corte de cana e que em várias cidades de São Paulo está acontecendo a doença desde o começo do ano. Ok, secretário de Saúde, Arruda Bastos, muito obrigada pelas suas explicações aqui no Bom Dia Ceará. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Joana. Bom dia, Joana. A seguir, quero ajudar crianças.